É... Bom, a gente está com duas questões polêmicas, né? Que é a questão da PEC 32, que voltou à tona, já vai ter ação mesmo da categoria. Ontem, o Sérgio Ronaldo, que é o secretário-geral da Codicef, participou da primeira ação da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. E a gente vai falar sobre isso aqui agora. Que daqui a pouco a gente vai falar com a doutora Thalita. Está falando com a Len ali? Não, deve estar falando com o Wellington ali. Oi, presidente. É questões técnicas que a gente estava vendo aqui. Por que o YouTube resolveu derrubar a gente, mas já estamos no ar, isso que importa. Mas o YouTube derrubou a gente, não? Não derrubou, ele não conectou junto com aqui para a gente, pelo que eu entendi aqui. A gente estava ao vivo, mas o YouTube não estava rodando. Mas agora já está rodando, está tudo certo. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro, Vanessa, sobre a questão da PEC 32. Essa semana eu teria que ir a Brasília. Eu iria para Brasília, mas eu tive uns contratempos e não consegui estar presente em Brasília, né? Até porque havia algumas cobranças que eu gostaria de fazer junto ao Comando da Marinha lá para saber como é que está a questão do auxílio alimentação em pecúnia, porque eu prefiro estar presente para saber, mas não pude ir porque tive alguns contratempos e também até para participar dessa atividade da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público. Sim. Eu queria que a Vanessa desse uma atualização aqui, como é que foi essa participação. Deixa eu até mandar as fotos aqui para o Wellington poder postar. Vai falando, Vanessa. Sim, presidente. A discussão sobre a reforma administrativa, ela voltou aí à tona nas últimas semanas. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele defende, né, a aprovação da PEC 32, elaborada pela equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro, como uma medida de controle de gastos, né? E para o Arthur Lira, ele informa a todo momento, nas entrevistas, nas coletivas dadas, que é um tema que precisa ser discutida, querendo ou não, pelo Executivo ainda este ano, né? E no encontro social ligado à redação do Poder 360, a última fala dele foi que a discussão vai ter que vir, que ele não quer tirar 1 centímetro do direito adquirido de ninguém, que não vai ser mexido em nada como é hoje, e quem quiser fazer concurso vai ter que saber que a regra mudou. Foi uma declaração dada por ele no dia 21 de agosto, e o próximo passo para essa tramitação da PEC 32, reforma administrativa, é essa votação em plenário na Câmara dos Deputados, que são necessários 308 votos favoráveis em 2 turnos de votação. Então, por um outro lado, né, presidente, a gente tem deputados e senadores que defendem uma manutenção das regras do serviço público, que se reuniram ontem, no fim da tarde, para elaborar um documento contrário a essa proposta da emenda constitucional, da reforma administrativa, que aguarda essa votação no plenário na Câmara dos Deputados. Inclusive, a Alice Portugal, ela esteve presente e ela disse que a reunião da frente, ela pretende refazer essas estratégias de enfrentamento ao texto da PEC 32, que apesar de ser aprovado na comissão especial, não obteve adesão para ir a voto em plenário. E ela disse também que, de acordo com o texto, né, é um erro e é uma tentativa de impor um retrocesso político-administrativo a um país que precisa levar políticas públicas à população que mais necessita. E a gente também tem a declaração da Esther Delweck, que chegou a informar, logo após que assumiu como ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, que o governo Lula não vai dar andamento à PEC 32, que para ela... É contra. Exatamente. E que para ela essa proposta... Deixa claro que é contra. Sim, e que para ela essa proposta enviada pela gestão anterior é muito punitiva e que é uma visão equivocada do serviço público. A gente sempre até fala na live, né, presidente, sobre o parasita do servidor público que foi dito pelo Guedes. E então, ministro da Economia, Paulo Guedes. Sim, e ela disse que a estabilidade, por exemplo, ela protege o Estado brasileiro, não protege apenas o servidor, e que o governo jamais irá considerar o servidor público um parasita, e que acabou que a visão dos servidores não são essenciais, e que é preciso sim uma reforma administrativa, porém uma reforma administrativa cidadã.
Foi a declaração da ministra, presidente. Há uma confusão sobre essa questão aí. Paulo Guedes e o próprio presidente Jair Bolsonaro, eu falava isso aqui, o pessoal ficava chateado que o Bolsonaro, uns 28 anos de congressista dele, ele nunca subiu no púlpito da Câmara é brincadeira, né? Câmara está aqui na minha frente. Câmara, para falar mal do servidor. Aliás, durante todo o tempo que ele foi deputado federal, ele também nunca defendeu reformas administrativas, muito pelo contrário, ele sempre foi contra, taxativamente contra. Ele virou presidente, a primeira coisa que ele fez foi encaminhar uma reforma administrativa absurda, não é isso? E nessa reforma administrativa já tem umas pegadinhas contra servidor. Uma delas é, eu não sei quais são os artigos aqui, mas eles, como eles são feitos como pegadinha, você complementa a pegadinha em artigos diferentes, você começa a ler num e no outro aqui ele vem a facada, ele prepara você para dar a facada no outro artigo. Então, tem um artigo que diz que os servidores, se o governo não tiver condição de pagar a aposentadoria e a pensão dos aposentados e das pensionistas, né, que o governo ele pode diminuir o salário do aposentado e da pensionista em até 25%. Está lá, na reforma da Previdência. E aí, ele vem com a proposta da emenda constitucional 32, dizendo que vai acabar com o concurso público. O concurso público deixa de ser... deixa de existir o concurso público e vai passar a existir a figura do indicado público, né? E aí, quem indica? Quem indica é quem está no executivo, quem está no comando do município, do estado ou da União. Quem vai indicar é o parlamentar, quem vai indicar é o senador. Entende? São indicações políticas. E aí a gente diz, ele diz assim, pô, eu não vou afetar os que já têm direito garantido. Claro que vai. Ele não vai afetar na emenda, na PEC 32, ele vai afetar da seguinte forma: não havendo concurso público, não há oxigenação. Porque quem paga a minha aposentadoria, ou quem paga de quem está aposentado hoje, é quem está na atividade. Entende? Não havendo concurso público, ele vai dizer lá na frente, déficit porque não tem como oxigenar e o governo não vai ter como pagar. O que ele vai fazer? Ele vai descontar 25% do aposentado do pensionista. É claro que afeta sim. E o servidor não pode se iludir com isso. Eu me lembro que na reforma da Previdência, quando a reforma da Previdência estava caminhando, eu mesmo não acreditava que ela aconteceria daquela forma, mas o que chegou no Congresso Nacional foi pior do que o que foi aprovado. E olha que o que foi aprovado já é um retrocesso violento nas aposentadorias, na questão da aposentadoria, na questão da Previdência. Entendeu? O que chegou via Paulo Guedes foi pior do que foi aprovado por Rodrigo Maia. Foi aprovado assim, em 4 meses. E não houve, por parte do servidor, nenhuma reação. Nem do sindicato, ninguém teve reação. Até porque estava um torpor social por conta da eleição do Paulo Guedes. Entendeu? Então, achar que a PEC 32 ou esse argumento que o Arthur Lira tem utilizado, que não vai afetar servidor, vai afetar sim. Afeta sim. Tá? Afeta e afeta muito. Queria até que a doutora Thalita falasse aqui sobre essas questões, porque essa decisão do STF agora, que para mim foi uma decisão política, tá? Não gosto de falar isso, mas é uma realidade, porque pegar uma decisão que deveria ser uma decisão dada somente para aquela servidora e torná-la repercussão geral e sendo decidida por unanimidade, isso para mim é uma decisão política, porque fala sobre o não concursado, que hoje representa 700 mil servidores. A maioria deles já está perto de se aposentar. Falando de serviço público federal, tá? Não estou nem colocando de estados e municípios aqui. E aí uma decisão como essa da PEC 32, que ainda está valendo, aí você o servidor é por indicação, ele não é concursado. Aí a gente está dizendo, não, o servidor tem que ser concursado. E a gente defende o concurso público, tá? Mesmo tendo essa questão que aconteceu
lá da Constituição de 88 e depois com a 8112, a gente defende concurso público, até por conta disso que eu estou falando, né? Regime próprio da Previdência é servidor que oxigena, não é indicado. Exatamente, presidente. E assim, o caso específico, né, dos servidores públicos federais anteriores à Constituição Federal de 88, ele foi lá redigido, né, no artigo 19 da DCT. E através da Lei 8.112, eles foram transformados de fato em regime jurídico único. Então a gente diz, né, que essa decisão da repercussão geral, que a gente já falou aqui algumas vezes, no qual eles priorizam, né, como princípio o concurso público. Ok, só que eles não podem trazer essa decisão para aquelas situações dos servidores públicos federais anteriores à Constituição. E por quê? Porque a partir de 88 criou-se a regra, o princípio do concurso público. E as regras anteriores eram do artigo 19 da DCT. E a Lei 8.112, o artigo 243, está valendo, ele está em vigor após essa decisão própria. O ministro Gilmar Mendes deu a decisão dizendo que o artigo é constitucional, que está valendo. Então, a gente entende que aquela repercussão geral, de fato, foi para os servidores estaduais. Mas, como a gente sempre vem falando, já para acalmar todos, né, a decisão da repercussão geral não transitou em julgado, está pendente de julgamento de embargo de declaração, ingressamos como amicus curiae, então é um processo que vai desenrolar e, como o presidente bem trouxe, né, parece mais ser uma decisão política do que jurídica. E para corroborar, né, a situação dos nossos filiados, vamos dizer assim, ou pensionistas ou aposentados, continuam todos no regime jurídico único, nada mudou. Se caso alguém tenha algum prejuízo, tem que procurar o Sinfa imediatamente, porque mantém-se a regra do artigo 243 da Lei 8.112, do qual transformou vocês em servidores públicos do regime jurídico único.